Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Ou 5, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 ao 14. A palavra do Senhor vai dizer assim: do lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte chamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. E então um dos anciões me disse: eu chorava muito, pois ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E então um dos anciões me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro, e da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os anciões prostraram-se diante do cordeiro, dando cada um deles uma harpa e a taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinará sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era milhares de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e tudo que nele existe, dizendo ao que está sentado no trono e ao cordeiro: seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciões também se prostraram e adoraram. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, aqui estamos, Pai, diante da Tua palavra, diante, Senhor, da Tua rica e preciosa palavra, Pai. Toma, Senhor, as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu queres falar, Senhor. Fala, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu precisa falar aos nossos corações. Que nós venhamos, Senhor, a diminuir, Senhor, para que Tu venha crescer neste lugar. Que nós venhamos assumir, Senhor, para que Tu venha aparecer, Senhor. E que a Tua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas. Que a Tua palavra seja verdadeira em nossos corações. E que possamos verdadeiramente glorificar e exaltar o Teu santo nome. E Te dar a honra e a glória, porque Tu és digno de todo louvor e de toda exaltação. Usa, Senhor, a minha vida neste lugar. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de começarmos a exposição bíblica, teremos uma retrospectiva das coisas que vimos até aqui. No capítulo 1, João estava na ilha chamada Patmos e ele
recebe uma revelação do Senhor, ele escuta uma voz que chama, e ele olha para ver quem era, e ele vê que era Jesus, mas agora glorificado, que falava com ele, mandava ele escrever 7 cartas às igrejas. Vimos também as igrejas, as cartas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vimos também no capítulo 4, João, quando estava na sala do trono, quando Jesus chama ele a subir, a ir para a sala do trono, e ele vê na sala do trono o Senhor assentado, ele vê os seres viventes, e ele vê a sala do trono onde o Senhor habita. Agora, desse texto, veremos sobre o Cordeiro, sobre aquilo que irá e aconteceu com a morte de Jesus em nossas vidas. No lado direito de quem estava assentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. O livro da nossa vida, o livro do nosso futuro, o livro a qual existe a minha e a sua história, estava selado com 7 selos. E no versículo 2 nós vemos que vi também um anjo em alta voz, em forte voz, clamando em alta voz, que diz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? O anjo, ele clamava e falava em alta voz: quem é digno de abrir os selos? Aqui nesse texto, quando vamos ver a palavra selos, vai remeter antigamente quando você fazia você deixava suas heranças e fazia um documento para aquela pessoa herdar as suas heranças, e aquele documento ele era selado, e ele só podia ser aberto depois da morte daquele ente querido, para ser aberto e para ser descoberto o que estava escrito naquele testamento. E aqui não é diferente. O Senhor, ele deixa um testamento selado, e quem era digno de abrir este livro? E o anjo clamava em alta voz: quem é digno de abrir este livro? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Não existia alguém que era digno de abrir o livro e nem ao menos olhar para ele. Nós vivemos num mundo onde achamos e pessoas acham que tem autoridade, que tem poder sobre a terra, que tem poder de fazer, que tem poder de criar, que tem poder de realizar. Existem pessoas muito ricas em nosso mundo, em nosso país, em nosso mundo, que acham que tem o poder de fazer o que querem, que tem o poder de achar que pode todas as coisas, que é dono do universo, porque tem a bomba atômica, pode mandar e desfazer. Existem grandes nações que dizem que são grandes poderios, que têm grandes poderes, têm grandes autoridades. Eles dizem que são alguém soberano, mas o livro vai nos dizer que não havia ninguém nos céus e na terra. Não havia ninguém nos céus, porque não havia ninguém, mesmo aqueles profetas, mesmo aqueles que já estão com o Senhor, mesmo aqueles discípulos, mesmo aqueles que serviram ao Senhor, mesmo aqueles que foram canonizados, mesmo aqueles que foram criados como santos, não havia ninguém nos céus que poderia abrir esse livro. Não havia ninguém na terra com tal autoridade para poder abrir esse livro e nem olhar para ele. Não há e não havia ninguém na terra, não há e não havia ninguém no céu com essa autoridade, esse poder, nem para olhar para este livro, que Sara abriu. E o texto continua nos dizendo: no céu e na terra, nem debaixo da terra, não há nenhuma potestade, não há nenhum demônio, não há Satanás, não há ninguém que possa e que tenha o poder de olhar e de abrir este livro. E o texto continua nos dizendo que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém for achado digno de abrir o livro, nem olhar para ele. E às vezes em nossas vidas choramos muito porque colocamos a fé, colocamos a força em homens.
Acreditamos que um homem pode realizar algo na minha e na sua vida. Acreditamos que talvez um governante melhor, um presidente melhor, alguém possa realizar algo na minha e na sua vida. Talvez achamos que os problemas das nossas vidas podem ser realizados, podem ser resolvidos por causa de um homem, por causa de alguém, por causa de uma indicação, por causa de algo financeiro, por causa de alguém. Às vezes achamos que podemos resolver os nossos problemas, podemos resolver as nossas dívidas, as nossas transgressões, ou as nossas dificuldades com alguém. Muitas das vezes em nossas vidas nos decepcionamos. Às vezes em nossas vidas nos encontramos como João chorando, porque só o que temos para fazer é chorar, só o que temos para fazer é nos humilhar e chorar, porque não há solução, não há resposta, porque nós temos buscado resposta no lugar errado. Muitas vezes temos buscado resposta na pessoa errada. Muitas vezes temos buscado resposta nos homens, em outros lugares, buscando respostas talvez em revelações, em lugares que alguém possa falar com você alguma coisa do seu futuro, que possa ler uma carta e falar como que vai ser o seu futuro, como que vai ser a sua vida. Talvez nos decepcionamos e choramos amargamente, porque confiamos em pessoas que não podem realizar e fazer nada pelas nossas vidas. Colocamos fé e acreditamos em alguém, em pessoas que podem realizar, mas não fazem. E nos frustramos e choramos. Mas o texto também vai nos dizer, no versículo 5, então um dos anciões me disse: não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Deus, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Não há ninguém no mundo, não há ninguém na terra, não há ninguém debaixo da terra, não há ninguém no céu, a não ser aquele que veio a este mundo e entregou a sua vida por mim e por você. Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o único, e é o único que pode mudar a minha e a sua história. Ele é o único que pode mudar a nossa geração, pode mudar o nosso país, pode mudar o nosso universo. Ele tem todo o poder e toda a autoridade está em suas mãos. Só Ele pode fazer algo pela sua vida. Só Ele pode fazer algo por você. Não tem homem nenhum, não tem espírito nenhum, não tem santo nenhum, não tem demônio nenhum que possa fazer algo pela sua vida. Mas existe um que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que abriu e que morreu para abrir os selos, que é Jesus Cristo, aquele que tem toda a autoridade, todo o poder, aquele que nos chama para caminhar com Ele, aquele que nos chama para estar com Ele, aquele que nos chama para sermos semelhantes a Ele. E o texto continua nos dizendo: nisso vi em pé, dentre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro que parecia estar morto. Um cordeiro que parecia, mas não estava morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Para os judeus, o chifre, e para alguns, o chifre é a força do animal. Nós já vimos que o 7, ele não é o número perfeito, mas ele é o número completo. E 7 chifres quer dizer que ele tem todo o poder. Aqui ele tem todo
terra, a onipresença do Senhor. Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele vê todas as coisas e Ele tem todo o poder e toda a autoridade. João está dizendo que Ele vê o Cordeiro como se estivesse morto, que tem todo o poder, toda a autoridade, que Ele vê todas as coisas e Ele está em todos os lugares. Aqui Ele está falando de Cristo Jesus, aquele que está sentado à destra do Pai e tem todo o poder e recebeu um nome que está acima de todo nome. Aquele que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que está em todos os lugares e tem todo o poder em suas mãos, tem toda a autoridade em suas mãos, aquele que pode realizar qualquer coisa em nossas vidas. Mas às vezes achamos que alguém pode fazer algo por nós terrenamente. Achamos que alguém, porque tem uma influência, porque tem um cargo, pode fazer algo por nós. Mas a palavra de Deus vai nos dizer: maldito é o homem que confia em outro homem para a sua salvação. Só há salvação em Cristo Jesus. Só há salvação naquele que veio a este mundo, morreu, mas ressurgiu e vivo está. Aquele que está à destra do Pai, a qual tem todo o poder e toda a autoridade em suas mãos. O texto continua nos dizendo: Ele veio e pegou o livro da mão direita que estava assentado no trono. E logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Ele veio e pegou o livro. Não havia ninguém que podia nem olhar, nem tocar, nem abrir, mas ele veio e tomou o livro. A história da minha e da sua vida está nas mãos de Jesus Cristo. O poder, a minha e a sua vida, a vida da nossa nação, os nossos estados, o nosso país, está nas mãos daquele que vive e reina para a glória de Deus. E devemos verdadeiramente entregar as nossas vidas e o nosso caminho para que Ele possa governar a minha e a sua vida. Porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todas as coisas em suas mãos, Ele governa o universo com sua poderosa mão. Mas às vezes lutamos muito pelo controle das nossas vidas, lutamos muito pela vontade de crescer, lutamos muito pela independência, lutamos muito para ser alguém na vida. Mas sinto lhe dizer, não há independência, porque é Cristo que governa a minha e a sua vida e governa este mundo. Queremos ser alguém, queremos fazer, queremos acontecer, queremos ter o nosso nome marcado para sermos lembrados por alguns feitos, por algo. Mas esquecemos de glorificar e de exaltar aquele que nos dá o fôlego de vida, aquele que nos coloca de pé todos os dias, aquele que tem nos dado a vida. Achamos que somos melhores do que os outros, porque possuímos a Cristo. Achamos que temos algo melhor e que somos melhor porque temos algo. Mas nós precisamos amar aos nossos irmãos. Precisamos abundar com este amor que Cristo abundou em nós, na vida dos nossos irmãos.
Porque abundar em amor na vida dos nossos parentes, na vida do nosso marido, na vida da nossa esposa, é fácil demais. Abundar em amor na vida daqueles que nos faz bem, que nos faz sorrir, é muito fácil. Isso até as pessoas que estão lá fora fazem. Isso até as pessoas que não têm Cristo em seu coração faz. Mas amar aqueles que te incomodam, amar aqueles que te prejudicam, amar aqueles que por algum feito fez algo contra a sua vida, isso somente quem serve ao Senhor faz. Por quê, pastor? Porque foi isso que Cristo fez por mim e por você. Todos os dias pecamos contra o Senhor. Todos os dias aborrecemos a Deus com os nossos pecados, com as nossas vidas. Mas o Senhor nos perdoa e nos liberta de nossos pecados e de nossas transgressões. Mesmo nós o aborrecendo, mesmo nós cuspindo em seu rosto, mesmo nós fazendo os nossos erros e achando que isso é comum, que é normal, Cristo, quando nós se inclinamos e pedimos perdão, Ele nos perdoa. Se Cristo realiza isso na minha e na sua vida, por que você não pode realizar na vida do seu irmão? Se Cristo faz isso por mim e por você, e Ele disse que devemos buscar ser semelhantes a Ele, porque não podemos fazer na vida do meu e do seu irmão. E o texto continua nos dizendo: logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A minha e a sua oração é muito importante para o Senhor. A minha e a sua oração é tão importante porque é ela quem nos liga a Deus. É ela quem faz suas súplicas chegarem ao Senhor. O incenso, as nossas orações para o Senhor são como um incenso, são como um cheiro suave. A minha e a sua oração chega ao Senhor como um incenso suave. E a pergunta que eu te faço nesta noite: você tem orado? Você tem buscado a face do Senhor? Você tem se conectado com aquele que te deu vida? Você tem se inclinado a sua face, buscado aquele quem morreu e aquele que vive e reina para todo sempre? Você tem buscado em oração a presença do Senhor na sua vida? Muitas pessoas querem orar porque querem ter poder. Muitas pessoas querem orar porque querem fazer e acontecer e querem dizer que tem. Mas o Senhor quer que você ore porque Ele quer ter relacionamento com você. O Senhor quer que você o busque porque Ele quer sarar as suas feridas. O Senhor, Ele quer que você o busque, quer que você ore, quer que você clame, porque Ele quer sarar as suas feridas. A palavra do Senhor vai nos dizer: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu olharei do céu e descerei e sararei a sua terra. O Senhor precisa de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor busca aqueles que buscam em espírito, que estão ligados a Ele em oração todo o tempo. O Senhor busca aqueles que estão de coração abertos para receber, aqueles que têm corações verdadeiros e creem que o Senhor morreu e que reina para todo sempre, que Ele é o Senhor. O Senhor, Ele tem buscado aqueles que têm uma vida de intimidade com Ele. O Senhor tem saudade de muitas pessoas porque não tem tirado um tempo para orar, nem para agradecer pela alimentação, nem para agradecer porque acordou ou levantou da cama, nem para agradecer pelo livramento e pelas coisas que você tem possuído, que você tem. O Senhor tem procurado verdadeiros adoradores, tem procurado
o temem. Porque dizer eu sou cristão é fácil, mas viver e cortar a carne é o difícil. Mas o Senhor procura os de verdade. O Senhor procura aqueles que são verdadeiros. O Senhor está à procura de mim e de você, que ainda não se dobrou a Satanás. Deus está à procura de mim e de você, que acorda ainda na madrugada para orar. Você que ainda levanta da cama e agradece ao Senhor pelo dormir e pelo levantar. Deus ainda está te procurando, está procurando aqueles que ainda estão agradecendo pelo alimento que o Senhor tem dado, ou por todas as coisas que o Senhor tem realizado na minha e na sua vida. E o texto continua nos dizendo: cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Jesus nos comprou. Jesus nos comprou com seu precioso sangue. Nós temos um dono, mas às vezes temos nos vendido. Nós possuímos um dono que nos comprou em preço de sangue, mas às vezes temos nos vendido para o mundo. Temos nos vendido para o pecado, temos nos prostituído com o mundo. Nós temos um noivo e nós somos noiva do Senhor, e Ele voltará para buscar a sua noiva. Mas às vezes temos nos dado em casamento para este mundo. Às vezes temos nos dado em casamento para diversas pessoas e diversas coisas em nossas vidas. E acabamos nos vendendo para o mundo, nos vendendo para o pecado, nos vendendo para os manjares. E esquecemos que Cristo comprou e nos pagou com alto preço. Cristo nos comprou e pagou com alto preço. E comprou para Deus homem de todas as tribos, línguas, povos e nações. O Senhor te comprou para Deus. O Senhor pagou a nossa dívida com Deus. Cristo pagou a minha e a sua dívida. Algo que nós não poderíamos pagar. Uma dívida impagável. Cristo pagou. E pagou com preço de sangue. Muitas pessoas têm medo de algumas coisas que as pessoas podem fazer por ela. Ah, mas fulano pode fazer uma macumba, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Irmãos, verdadeiramente foi feito algo pelas suas vidas. E foi feito algo com sangue. Mas na cruz do Calvário, para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Tememos a este mundo, tememos as coisas, mas não tememos aquele que devemos temer, que pode lançar a minha e a sua alma no inferno. Tememos a coisas que não vemos, tememos a coisas que achamos que pode acontecer em nossas vidas. Tememos a praga, a maldição hereditária, tememos a diversas coisas, mas não tememos aquele que pode lançar a minha e a sua alma no inferno eternamente. Às vezes nem vamos na cozinha de noite porque temos medo, porque está tudo escuro. Tem medo de coisas de assombração, de coisas que não existem e ficam atemorizados, porque às vezes não reconhecem aquele que vive, reina e é soberano e tem todo o poder. Nós estamos nas igrejas todos os dias, temos anos e anos de crentes, mas não conhecemos o nosso Deus, não conhecemos a autoridade e o poder daquele que vive e reina, não conhecemos aquele que morreu e ressuscitou, que vive e está e que governa o universo.
Temos medo de coisas que podem fazer para nós, mas não tememos aquele que vive e pode nos julgar para uma vida eterna no inferno. Precisamos rever aquilo que temos medo. Precisamos rever quem é Cristo em nossas vidas, porque até o diabo treme perante o nome de Jesus. Até o inferno treme e se apavora diante do nome de Jesus Cristo. Isso constituísse reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. E os constituísse reino, reis e sacerdotes, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O Senhor nos constituiu reis e sacerdotes para a glória do seu nome. Talvez você se encontre aqui nesta noite e você ache que você não tem nenhum valor. Talvez você está aqui nesta noite e você ache que você tem uma autoestima muito pouca, muito pequena, mirrada, porque alguém falou algo para você, ou porque você se sente assim. Mas Cristo te comprou e te transformou em reis e rainhas, em sacerdotes reais, e por causa do seu sangue podemos ter livre acesso ao Pai, e estamos juntamente com Ele nas mansões celestiais. Por causa de Cristo Jesus, Ele é o caminho, a escada que nos leva aos céus. Por causa do sacrifício dele, podemos ter livre acesso à sala do trono. Podemos entrar e sair da presença do nosso Pai. Podemos clamar e orar, e o Senhor nos ouve, e o Senhor nos atende. Por causa do sacrifício de Cristo Jesus, podemos clamar e podemos ser ouvidos por Deus, pelo governador do universo. Não precisamos marcar audiência, não precisamos marcar horário, não precisamos marcar na agenda. Precisamos orar, dobrar o nosso joelho, se inclinar ao Senhor e orar, e Ele nos ouve e atende a nossa oração. Você tem livre acesso ao Pai, você tem livre acesso ao Senhor, você tem livre acesso à sala do trono. Então não deixe ninguém dizer que você não é ninguém, não deixe ninguém te dizer que você não é merecedor, não deixe ninguém te dizer que você não pode, que você é assim, que você é assado, porque você é filho, você é filha de Deus, e você tem acesso à sala do trono de Deus. Através do sacrifício de Cristo Jesus, você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta, dobrar o seu joelho e orar ao Senhor em secreto, que o Senhor que te ouve em secreto te revelará. Busque ao Senhor, porque Ele te fez reis e rainhas, Ele te fez sacerdote, Ele te fez assentar nas mansões celestiais através de Cristo Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é João que está dizendo no livro de Apocalipse, porque Deus mostrou para ele, Jesus mostra para ele. Você tem valor, você é precioso. Através do sacrifício de Cristo Jesus, você tem livre acesso ao Pai. O véu que separava o Santo dos Santos foi rasgado de alto a baixo, para que eu e você tivéssemos um nome, para que eu e você tivéssemos uma paternidade, para que eu e você não andássemos mais nas trevas, mas diante da luz em Cristo Jesus.
Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Por isso glorifique e exalte ao nome daquele que vive e reina. Glorifique e exalte ao Senhor com a sua vida, com a sua boca e com o seu coração. Porque o Senhor, Ele quer que você esteja com o seu coração buscando a Ele. Por isso que Ele fala para os fariseus: vocês me louvam com a sua boca, mas o coração está longe de mim. Porque podemos enganar quem está do nosso lado, podemos enganar o pastor, podemos enganar os nossos cônjuges, mas o Senhor não se engana, porque Ele esquadrinha o meu e o seu coração. Ele sabe a intenção do meu e do seu louvor. Ele sabe a intenção do meu e do seu coração. Ele sabe qual a intenção nós temos em nossos corações. Por isso devemos louvar ao Senhor com o nosso coração. Devemos louvar e engrandecer o nome do Senhor com as nossas vidas e com as nossas bocas. Mas precisamos estar com o coração quebrantado perante o Senhor, porque o coração quebrantado o Senhor não rejeita. Precisamos estar inclinados a buscar e mudar as nossas vidas. Precisamos estar inclinados a nos dedicar ao Senhor e buscar a sua face, porque senão não veremos ao Senhor e não estaremos com Ele eternamente. Também ouvi todas as criaturas que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que nele existe, dizendo ao que está sentado no trono e todo o cordeiro: seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. No nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Não tem ateu, não tem judeu, não tem macumbeiro, não tem nenhuma denominação ou religião que não possa declarar e irá declarar que Jesus Cristo é Senhor. Ele venceu e Ele é glorificado. Devemos, como criaturas dele e como filho dele, glorificar e exaltar ao nome dele constantemente. Glorificar e exaltar e agradecer a ele por tudo que ele tem feito na minha e na sua vida. Devemos glorificar e exaltar, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem estendido a sua poderosa mão sobre nossas vidas e tem nos dado saúde, e tem nos dado fôlego, tem nos dado duas mãos, duas pernas, dois braços, uma cabeça em cima do corpo. Mas às vezes só aprendemos a glorificar e a exaltar o nome do Senhor quando estamos na enfermidade, ou quando possui alguém na nossa casa que carece.
Só aprendemos a glorificar e a buscar o Senhor quando estamos passando por dificuldades e por momentos difíceis. Esquecemos de glorificar e de exaltar o Senhor por todas as coisas que temos vivido e temos passado. Esquecemos de glorificar ao Senhor porque Ele tem olhado de nós e tem cuidado de nós. Buscamos só o Senhor numa pandemia. Buscamos só o Senhor quando as assolações estão batendo em nossas portas. Pedimos orações somente quando as coisas estão acontecendo de ruim nas nossas vidas. Mas não temos coragem de dobrar o nosso joelho, de agradecer ao Senhor, porque nós somos perfeitos. Porque nós possuímos duas mãos para trabalhar, possuímos duas pernas para andar, possuímos o fôlego para respirar. Quando as pessoas se encontram no leito do hospital, precisando e respirando por aparelho, porque não conseguem sustentar o seu sopro de vida. Quantas pessoas se encontram hoje, perdendo as suas vidas, estando indo desta para uma melhor ou para uma pior, porque nós dizemos, fulano foi dessa para melhor. Como você sabe? Precisamos agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Precisamos ser gratos ao Senhor pelas nossas vidas e por tudo que possuímos. Precisamos ser gratos ao Senhor, porque a palavra do Senhor, seja grato, se fores fiel no pouco, no muito te colocarei. Seja fiel ao Senhor pelas coisas que você tem, que talvez para você é pouco, mas para alguém é muito. Talvez o que você possui hoje é pouco para você. Talvez o que você possui hoje não vale, não tem valor. Talvez o que você possui hoje é muito pouco, é pequeno. Mas para algumas pessoas, o que você possui hoje, o que você tem, é o sonho. O que você tem, o que você possui, para muitas pessoas hoje, elas gostariam de ter um chuveiro quente, respirar, uma roupa para se vestir, um alimento, uma terrinha para plantar. Muitas pessoas hoje queriam ter o que você tem, aquilo que você acha que você não tem nada, porque nós falamos, a gente não tem nada, não tem nada. Vem uma enchente, o pobre diz que perdeu tudo. Ele vive dizendo que não tem nada, que não possui nada. Mas vem um desastre e ele diz que perdeu todas as coisas. Eu perdi tudo. Como você perdeu tudo se você disse que não tinha nada? Falamos para o Senhor todos os dias que não possuímos nada, que o que temos não nos basta. Já pensou se esse pouco fosse tirado da minha e da sua vida? O que seríamos de nós? Sabia que se tudo que aquilo que a gente reclamasse, aquilo que a gente abre a boca para praguejar e para falar, fosse retirado das nossas vidas. Esse filho é isso, tá bom, tá sem filho. Essa casa é assim, tá bom, tá sem casa. Esse emprego é desse jeito, tá bom, tá sem emprego. Como seria a minha e a sua vida? Pare de murmurar, pare de reclamar e agradeça mais. E quando os seres viventes diziam amém, e os anciões também se prostraram e adoraram, que possamos adorar e se prostrar diante daquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que vive e reina para todo sempre. Que possamos nos prostrar e adorar ao Senhor nas nossas vidas. Poderoso